vou revisar aqui alguns flashcards de alguns conceitos que eu acho bem importantes para o Enem, né? E o que é produzido e para onde vão as coisas na fase clara e na fase escura da fotossíntese. Bom, na fotossíntese é importante você saber o geralzão. Qual é esse geralzão? Aqui a gente tem, eu vou colocar aqui é a fase escura e aqui é a fase clara, certo? Na fase escura, a gente tem que vai receber a água e vai receber luz. Precisa de luz, certo? E aí o que vai sair da fase clara? Na fase clara, a gente vai ter saindo NADP, H2. Esse aqui não é tão importante tu saber. Agora, sai também ATP, que esse ATP e o NADP vão ser utilizados na fase... Eita, eu troquei as coisas aqui, perdão. Pronto. Aqui é a fase escura. Então, tava certo. Ah não, aqui é a fase clara e aqui é a fase escura. Pronto. E aqui a gente também vai ter a saída do oxigênio. Isso aqui é a parte mais importante daqui, sem sombra de dúvidas. Porque na fotólise da água, da onde vem esse oxigênio? Vem da fotólise da água. O que é isso? Com a luz e tudo, a gente vai quebrar a molécula de água em O2 e esse hidrogênio aqui vai ser utilizado no NADPH2, certo? Aí o ADP e o NADPH2 vão para a fase escura e também vai pegar do meio, isso é outra parte muito importante, o CO2. E daqui vai resultar como produto o que a célula mais quer, que é a glicose. E aí essa glicose vai ser utilizada pelo vegetal para fazer sua respiração e assim produzir seu ATP. É por isso que é um anabolismo, né? Um metabolismo anabólico, não catabólico. Quais são os grupos de simetria bilateral? Bom, são todos, menos o grupo os poríferos. Certo? E é só lembrar pela exclusão nesse caso. Não é bilateral, os poríferos. Como ocorre o arco reflexo? Basicamente, a gente tem nossos nervos aferentes. E aí os nossos nervos aferentes vão receber o estímulo. Vou colocar aqui NA, nervo aferente. Vai receber o estímulo. Vai jogar para nossa medula espinhal. Olha que medula linda. Pronto. Vai jogar para nossa medula espinhal. Nossa medula espinhal não vai nem chegar no cérebro aqui. A própria medula espinhal ela vai devolver o estímulo pelo nervo eferente e o nervo eferente vai fazer a ação, que normalmente é aquele ato de você tirar a mão de forma rápida de algo quente, sabe? Isso é um exemplo bastante recorrente no Enem. Nervos sensitivos aferentes, que são do sistema nervoso periférico, vai para a medula óssea, aí volta para o nervo motor e vai fazer a ação. Qual é o papel do iodo na tireoide? Bom, o papel do iodo na tireoide é de fazer hormônios. E quais são os hormônios da tireoide? Bom, o principal é o T3 e o T4, que eles se relacionam com o metabolismo. Já caiu isso. Então lembrar que os hormônios da tireoide têm a ver com o metabolismo. E aí, quando você tem uma falta de iodo nesse caso, bom, a gente vai ter que a pessoa vai ser mais propensa à obesidade,
há problemas metabólicos e também há uma doença, uma deficiência, o bócio. O que o bócio é? O bócio é quando a gente tem nossa tireoide toda fodida e ela fica inchadona. Então, isso é causado pela falta de iodo. Iodo é importante para gerar o T3 e o T4. E sua deficiência causa o bócio. Ótimo. Qual a diferença de mimetismo e camuflagem? Bom, bem simples. Mimetismo, ele imita um ser vivo. Normalmente um animal. E a camuflagem vai imitar o meio. Eu vou tirar uma dúvida rapidinho. Certo, é isso mesmo. Nas bactérias, quais são as diferentes reproduções e os aspectos característicos? Bom, já caiu no Enem isso algumas vezes. Então tem que saber. A gente tem transformação, aí tem transdução, e tem um que eu sempre tenho dificuldade de lembrar, mas eu vou primeiro nesses aqui. Como ocorre a transformação? Bom, a gente vai ter nossa bactéria aqui com o plasmídio. O que é o plasmídio? É um local onde vai ter o material genético. Não é o local que vai se encontrar, é um local que vai ter o material genético da bactéria. E aí esse plasmídio, aliás, na transformação vai ter a bactéria de boa e ela vai encontrar uma bactéria morta. Aí vai ter um plasmídiozinho dela aqui, com o material genético aqui, e a bactéria vai incorporar esse DNA para ela, esse DNA circular para ela. E aí ela vai começar a expressar características da bactéria morta. Então isso, transformação tem a ver com bactéria morta. Certo? E a transdução? Bom, a transdução tem a ver com quando um vírus ele infecta uma bactéria e ele fica no ciclo lisogênico. Matheus, o que é o ciclo lisogênico? É basicamente quando o vírus ele coloca o material genético dele dentro da célula hospedeira, mas ele não começa a traduzir as proteínas que vão destruir a célula. Ou seja, não vai começar a traduzir as suas proteínas de replicação. Ou seja, vai estar... É como se o vírus estivesse inerte dentro de você. Mas se esse vírus tiver colocado no material genético da bactéria várias proteínas, ele pode sintetizar umas, não sintetizar outras. Enquanto estiver no ciclo lisogênico, ele vai traduzir algumas proteínas do vírus, certo? E também tem o mais importante, que é a conjugação, lembrei. Que é quando a gente tem uma bactéria, nem todas as bactérias têm o plasmídio, tá? Uma bactéria com plasmídio e ela pode jogar essa informação do plasmídio para outra bactéria. É uma forma de aumentar a variabilidade genética da bactéria. Conjugação. Esqueci da assexuada, que é bem importante, que é a bipartição, que a gente vai gerar um clone. Brotamento, mesma coisa. Aí, essas que eu falei agora, todas têm recombinação gênica, ou seja, vai trazer variabilidade genética, vai aumentar a mudança do material genético. Recombinação de genes, conjugação, recombinação de genes pela pile. O que é a pilha? A pilha é basicamente uma ponte que vai justamente passar o material genético do plasmídio. Envio do plasmídio com os genes. Quais são os tecidos que transportam seiva bruta e elaborada e quais são suas características? Bom, o que você tem que saber? Tem o floema e tem o xilema. Xilema. Lembra desse bizuzinho que eu vou falar agora. Corpo morto é sex. Então tu vai lembrar
que o xilema é morto. Pô, Matheus, o que é o sex? É o suber, que é a parte mais externa de uma planta. O esclerênquima, que é como se fosse um tecido meio que conjuntivo, por assim dizer. Posso estar errado, não me recordo 100% agora. E o xilema, que vai carregar a seiva bruta. E como ele vai carregar essa seiva bruta? Ele vai carregar por dentro da planta. Já o floema, ele vai ser vivo, né? Porque o que é morto só é sex. Ele vai carregar a seiva elaborada. E como eu lembro que a seiva elaborada, pô, eu lembro de flor. Flor é um negócio elaborado, sabe? Elaborada, que tem glicose e tudo. E ela vai na parte mais externa da planta, quase que vai próximo do suber. Matheus, como tu lembra disso? Eu lembro sempre do anelamento da árvore. Então, quando você arranca a parte de fora da árvore, é um jeito de você matar a árvore. A gente tem a árvore aqui, ó. Ó, ela anelada aqui, ó. Pronto, quando você faz esse anelamento, o floema ele não consegue descer para as raízes. E aí as raízes com o tempo vão morrer. E aí a árvore cai. Certo? Seiva bruta, xilema, tecido mais interno e morto. Tecido mais externo e vivo. Ótimo. Quais são as regiões da hipófise pituitária? Tá bom. Hipófise, tem que lembrar que é o que mais faz coisa. Tu lembra que é o que mais... que realmente tem mais hormônios, tem mais tudo, assim. Ó, neurohipófise e tudo. Mas muito dificilmente o Enem cobra um hormônio em específico, sabe? Se você quiser parar aqui e ler tudo, pode parar. O que é separado da metáfase, da mitose e na metáfase 1 e 2 da meiose. Bom, eu vou colocar aqui na mito. Tá bem ruim essa cor, eu vou deixar assim. E na meiose. Bom, na mitose vai separar as cromátides irmãs. A gente vai ter na metáfase as cromátides no eixo... Qual é o nome do eixo? Eixo do Equador. Se não me engano pode chamar assim, mas tem outros nomes também. E aí o que vai ocorrer é que os microtúbulos eles vão puxar as cromátides irmãs. É isso que você tem que lembrar. Na mitose vai puxar a cromátide irmã. E na meiose a gente vai ter na meiose, na metáfase 1 da meiose, a gente vai ter os pares de cromossomos, porque eles vão realizar o crossing over, né? Que é justamente a troca do material genético do pai e da mãe. É isso? É isso mesmo, que a gente vai ter os cromossomos, um vindo do pai, outro vindo da mãe. E aí, essa aqui é a metáfase 1, tá? Vou colocar aqui, ó, 1. A metáfase 2 é igual à metáfase da mitose, ou seja, só vai puxar cromátide irmã. E na metáfase 1 da meiose vai puxar os cromossomos homólogos. Homo. Certo? É isso que você tem que lembrar. E aí é justamente essa parte da meiose 1 que vai ter o crossing over, que vai gerar a variabilidade genética em nós, humanos principalmente. E exatamente.
Quais são as arboviroses? Bom, a gente tem febre amarela, chikungunya, zika, dengue. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma. Eu só lembro dessas agora. E as principais características, bom, dengue você pode desenvolver. A grande parte delas é a partir do Aedes aegypti, né? E a dengue, eu vou mostrar aqui porque eu sei. Pode evoluir para uma hemorrágica, zika, microcefalia no cérebro, chikungunya, dores articulares insanas, febre amarela, icterícia, todos têm o Aedes como vetor. Perfeito. Como o seu heredograma, bom, isso aqui eu vou pular, porque eu não lembro, e tá errado também. O que é um gene? Bom, um gene é um determinado pedaço de DNA em que vai ter a expressão de uma proteína, vai ter a tradução de uma proteína ou de um fenótipo. Matheus, o que é um fenótipo? É uma característica visível, uma característica tangível. Então, o gene é uma parte do cromossomo, certo? O DNA, né? Que expressa uma característica ou produção de proteína. Perfeito. Com a relação dos corais, temperatura e o pH. Isso aqui cai bastante no Enem, certo? Relação do coral com temperatura. Os corais, quando tem a temperatura elevada, principalmente por causa do aquecimento global, ele vai expulsar. Vou botar um coral aqui. E ó, esse coral vai ter umas coresinhas nele. Essas coresinhas são algas. São algas simbiontes, algas mutualísticas que estão lá fornecendo glicose para o coral e tal. E aí, quando tem um aumento da temperatura, esse coral ele vai expulsar essas algas que se chamam zooxantelas. E é isso que ocorre. Então cai bastante porque faz essa relação com aquecimento global que o Enem adora, né? E qual a relação com o pH? Bom, o pH, eu não vou entrar agora porque é uma parte bem química, mas quando você aumenta o pH, ou seja, a concentração de H+, você vai descalcificar. E o coral, ele é feito de calcário. Aliás, calcário não, é carbonato de cálcio. E aí, quando você aumenta o pH, a concentração de carbonato de cálcio cai. E aí você vai fazer uma descalcificação do coral, ou seja, o coral vai começar a se despedaçar. Vai começar, a rachar. Certo? Deixa eu só fazer mais um. Gera o branqueamento, que é justamente essa expulsão das algas mutualísticas. Isso gera descalcificação. Como é o ciclo reprodutivo geral das plantas, eu vou pular isso porque eu já sei. Quais são as partes em onde... Tá, vou pular também. Vou pular também. Qual é a equação da respiração celular? Bom, a gente tem que calma. C6H12O6 vai resultar em CO2 mais água mais ATP. Então, isso é o que baseia a vida de grandes seres, de grande parte dos seres, principalmente autótrofos. E vou terminar por aqui hoje.